Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui novamente. Faz um bom tempo que eu não gravo vídeos e a ideia aqui é gravar um vídeo explicando e dando exemplos de como usar Map, Filter e Reduce. Eu tenho visto na comunidade muitas pessoas que têm problemas para usar Map, Filter e Reduce e é algo bem simples. Então, eu criei um projetinho aqui. Eu tenho alguns dados mocados, né? Algumas cidades, estados, usuários fakes, né? Que eu gerei. E eu vou usar esses dados para brincar um pouco, né? Aqui no caso são estados brasileiros, cidades brasileiras. Eu tirei esses dados desse repositório aqui, né? State and Cities Brasil. É bem bacana isso aqui. Os dados foram gerados pelo JSON Generator. O padrão que eu usei, eu disponibilizei no GIST para se alguém quiser gerar os dados de novo. Eu estou usando os dados de cidade e estado brasileiro aqui, então já fiz algumas pequenas alterações, não muitas, mas já tem alguns dados mais parecidos com o que a gente vai ver em sistemas no Brasil, né? Então, eu tenho um arquivo index.js, que é onde eu vou codar. E aqui eu tenho um arquivo de teste para a gente fazer alguns testes, né? Eu já tenho um teste aqui, então eu estou exportando essa função getUsers, estou pegando ela aqui e vendo se o nome do primeiro usuário vai bater com esse nome daqui que eu espero, né? Então, como o user primeiro não vai bater porque eu mudei esse nome. Eu gerei de novo essa lista, então deixa eu ver. Aqui, se a gente vier aqui no teste no terminal, yarn jest, ele vai quebrar esse teste. Então ele esperou isso e recebeu undefined. Porque na real eu mudei a estrutura do JSON, então não tem mais name no JSON. Eu vou colocar aqui então given name como esse primeiro daqui. Salvei. E agora o teste vai passar. Beleza, sucesso. O que eu estou fazendo aqui é basicamente pegar o data users, né, que está aqui, data users, devolver ele via essa função getUsers. E aqui no teste eu estou pegando o getUsers, o primeiro resultado dele, e o given name tem que ser igual a esse aqui, para o teste passar, então é o que eu espero. Ok. Se vocês quiserem videoaula sobre teste, depois eu faço algumas, mas a ideia aqui não é ensinar teste, é ensinar map, filter e reduce, só que eu vou usar teste porque vai ficar mais fácil de vocês verem as coisas acontecerem. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar é como funciona o map, né? Então, na documentação aqui do MDN, né, eu vou colocá-la para cá, né? A sintaxe seria, você tem um array, né? Então, você tem um array, você chama o método .map, que é o método do array, né? Então, se você ver aqui, ele é array.prototype.map, então o map é um método de qualquer array, né, dentro do JavaScript. Isso aí está disponível já há um bom tempo. Então, o que essa função map recebe? Ela recebe como parâmetro uma função, que é essa daqui, né, no caso, função aqui. E aí, essa função de callback, ela recebe, o primeiro parâmetro dela é o valor atual. O map, ele vai loopar todas as posições do array, né? Então, a posição atual, que naquele momento no loop, vai ser o current value. Se você quiser, esses outros aqui são opcionais, né? Por isso que ele coloca esses parênteses. O segundo parâmetro é o index, né? A posição que ele está inteirando do array. E o último argumento é o próprio array, né? Ele vai devolver o array inteiro para você. E
um segundo parâmetro que a função map recebe, além desse callback, é o this, né? Então, se você quiser injetar o this dentro do map, né, para você trabalhar aí com o escopo da função py, enfim. Mas isso também não vou entrar em detalhes agora. O que a gente vai ver é como usar o map, né? Então, eu tenho aqui uma lista de estados. Se você ver, ele tá esse aqui é um array, né? Que ele começa com colchete aqui, se você olhar. Então, depois ele é um array de objeto, né? Então tem um objeto aqui, o próximo objeto e assim vai até o último. Ele tem 3 parâmetros esse objeto, né? Então o ID, o name e o ABBR, que seria o F, né? Então seria o ABBR, o cara colocou lá, é o F. Só que a gente quer mudar o formato desse objeto daqui, né? Então a gente quer mudar isso para name e o F, por exemplo, né? Então, se a gente quiser mudar isso com o map, né? Trabalhando dentro desse array. Então eu tenho o states aqui, que é o dado, né? Então eu vou fazer uma outra função. Eu não vou usar a sintaxe do ES6, não, pelo menos apenas o require, o módulo export, mas não vou usar arrow functions porque eu sei que tem pessoas que estão começando e ainda não estão familiarizadas com isso. Então vou usar function mesmo. Então a nossa função, vou nomear ela aqui, state with web, por exemplo. No caso, a nossa função, ela tem states, né? A gente vai pegar states ali do escopo global, nesse caso, mas a gente poderia receber via parâmetro. O states, o que eu vou precisar fazer? Ele é um array, né? Então, eu vou dar um map nele e o map recebe uma função, né? Então, function, que é a função de parâmetro. Essa função, eu tenho... O primeiro parâmetro que essa função recebe é o item que está sendo iterado. Então, state, e aí eu vou abrir a função aqui. Os outros parâmetros eu não vou usar o this também. Então, state.abbr, isso, se não me engano, isso, vai ser return, a gente vai retornar um objeto, e aí ele vai ser, o f vai ser igual a abbr, o name vai ser o state name, uma vírgula, e o id vai ser o próprio id dele, né? Então, id. O map, o que ele faz, né? O map, ele não vai alterar esse dado, né? Esse dado states, esse array, ele não vai ser alterado, ele continua imutável. O map retorna para você um novo array, então cada posição ele vai retornar uma nova posição com a alteração que você fez, né? Então, por exemplo, aqui eu vou dar return do retorno do map e eu vou exportar ele aqui, essa função, e a gente vai colocar lá no teste para vocês verem. Então, o teste, aqui no caso é function, né? Não tem argumentos. Aqui no caso eu coloquei arrow function, mas é quando eu estava testando algumas coisas, vou deixar assim mesmo. Mas o teste, isso aqui é do Jest, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada no Jest, esse cara aqui, que é uma ferramenta de testes do Facebook. Muito legal, muito bacana, muito fácil de configurar e usar. Enfim, então essa função aqui, expect, eu espero que essa função na posição 0, quando eu chamar ela, eu tenho uma UF to be, deixa eu ver qual que é a primeira posição, é
RO. Então, vamos rodar o teste agora. Tá, eu não adicionei ele aqui. Bacana, o teste passou, tá aqui, ó. Então, mas se você quiser ver o JSON como ele ficou, eu vou dar um console log nele aqui. E agora, pronto. Então, o fname, o nome está errado, ó. Name está aparecendo o ID. O que a gente fez de errado? Vamos ver aqui. State, ah tá. ID. Não posso ter dois parâmetros iguais, né? Então, perfeito. Aqui no caso, se eu quiser fazer um teste mais assertivo, to equal, e ele vai ter que ser igual a um objeto que tem o f RO, deixa eu ver lá qual que é, name é de 11. Tá, vai ter que ser assim. Então, eu vou esperar que a posição 0 tenha exatamente esses dados aqui. Se eu rodar o teste, passou. Então, o que a gente está fazendo, né? A gente está loopando o array states, né, com map. Para cada estado, ele vai, para cada vez que ele interar para cada posição, ele vai chamar essa função passando a posição que ele está, né? No caso, eu coloquei o nome state, porque a gente tá loopando states, então faz sentido uma posição se chamar state. Então, state é BBR, eu estou colocando em um F, name eu estou colocando em name, ID em ID, e aí eu estou retornando um novo carinha aqui. Isso é uma das opções de se trabalhar com map, né? Então, a ideia do map é você conseguir interar o array e para cada vez que você interar aquele array, você faz uma pequena modificação nele. Beleza, esse é o map. Eu vou dar mais alguns outros exemplos com ele, então vamos por enquanto esse aí vai ficar aí. Vamos pegar um outro exemplo. Vou pegar com users. Então eu vou criar um function. Vamos ver. Eu vou fazer um exemplo com filter agora. Então filter. Como que é? Eu tenho dado, eu tenho newsletter. Então activity newsletter. Então vou pegar filter users with newsletter. Então eu vou filtrar os usuários com newsletter, né? Essa é a minha função. Então eu vou dar um return aqui, porque depois a gente vai usar no teste. Users.filter. E aqui, o que o filter recebe? Ele é muito parecido com o map, né? Então, se a gente vir aqui no MDN filter, então array.prototype, ó, uma coisa, o filter é um método de array, né? Então, array.filter, qualquer array você consegue usar ele. Vou colocar aqui em idioma inglês, que é melhor, eu prefiro, é mais atualizado. Às vezes tem algumas outras coisas que não estão traduzidas na versão em português. Eu prefiro já pegar a versão em inglês direto. Então aqui no caso, ó, ele dá até um exemplo, né? Você tem um array de palavras e você vai filtrar fazendo uma função, né? No caso que ele usou arrow function. Você recebe uma palavra e para cada palavra você vai fazer uma condição, né? Você vai passar ela por uma condição.
No caso, ele está vendo se o length da palavra é maior do que 6. E aí, se der true, ele retorna para um novo array. Se der false, ele remove. Então, o map, assim como o filter, ele não mexe no array atual. Você pode guardar isso numa variável ou usar no return direto. Então, o que ele recebe a função, o método filter, né? Ele recebe um callback e ele recebe o primeiro parâmetro do callback é o próprio elemento, o segundo é o index, o terceiro é o próprio array e você tem a opção de, além do callback, passar o this. Então, é basicamente a mesma coisa que o map, só que ele serve para uma outra finalidade, né? Então, no caso, eu vou passar a função de callback para o filter. E eu estou pegando aqui um usuário, né? Então, porque para cada vez que ele loopar as posições de users, ele vai passar um único usuário para cá para dentro, né? Podia ser item, podia ser qualquer coisa. No caso, faz sentido ser user. E aí, o que eu vou fazer? Return user. Ponto. Eu vou pegar aqui, ó, newsletter igual a true. No caso, eu não precisava do igual a true, porque true já é uma condição. Então, aqui ele vai retornar true ou false, né? Se eu desse return, mas vamos manter a condição aqui, para ficar mais explícito o que eu estou fazendo. O que está acontecendo aqui? Para cada posição, ele vai pegar a newsletter e vai ver se é true. Se for true, ele vai retornar isso, ele vai adicionar um novo array que ele vai construir. Se for false, ele não adiciona. Só que o users, ele não mexe nesse dado, né? Mas isso depois a gente vai ver. Vamos criar um teste para esse cara. Deixa eu só exportar ele aqui, esse método. Então, teste. Expect. A gente vai esperar. Eu vou salvar esse cara numa variável, então var user. Então, eu estou chamando a função ali, então eu espero que na posição 0, deixa eu ver quem é o primeiro usuário que tem. Esse cara aqui não tem, então esse cara não vai aparecer, false, false, false. O primeiro cara que tem true é esse daqui. Então a gente vai esperar que o... Vamos pegar pelo ID então, né? ID, underline ID. Underline ID. Ponto, underline ID. To be. Vai ver se o ID dele está batendo. Tá? Como é um dado gerado, esses IDs são todos diferentes. Esse ID não é igual a esse. Ou não deveria, mas não é mesmo. O final dele muda, se você reparar. Então, só vai ter um cara desse, né? Vamos ver se vai passar nosso teste. Yarn teste. Sucesso. Então, filtered users with newsletter está passando. Deixa eu tirar esse console log daqui. São o console log de estados. Ok. Então aqui, o que eu tenho? Eu tenho um usuário que... Eu tenho uma lista de usuários que falaram que querem receber newsletter, né? No caso aqui eu estou consolando uma das posições, mas eu estou filtrando para poder usar essa lista, né? Mas e se eu quisesse uma lista de e-mails de pessoas que querem receber newsletter, né? Então, não mais uma lista de usuários inteira, eu não preciso de todos esses dados, eu quero só os e-mails, né?
Então, eu posso pegar function. Eu já tenho essa função que vai filtrar ele, certo? Então, agora eu vou pegar get user email. Get users email. Então, ele vai, essa função, ela vai pegar uma lista de e-mails, né, dos usuários. Então, return. Aqui, eu já estava pegando os com newsletter, né? Então, eu vou chamar essa função aqui dentro. Essa função, ela me retorna um array. Como eu sei que ela me retorna um array, porque o filter vai retornar um array, eu posso dar um map direto nela depois, e aí aqui eu já chamar uma função de callback para a gente usar o map. O user, então user, o que eu vou retornar? Return.email. Porque a informação que eu quero do usuário é apenas um e-mail. Então, primeiro eu estou filtrando ele para pegar os usuários que querem receber a newsletter, né, que falaram sim, eu quero receber a newsletter. Então, eu estou criando essa lista com esses usuários e depois eu estou lupando eles e pegando apenas o e-mail, né? Então, se eu colocar isso no console log, para vocês verem, adicionar ele aqui. Então, teste, function, uma função, então tem que executar ela, console.log. Quando eu rodar o teste, ele vai logar aquilo e vocês vão ver. Agora, eu não tenho mais uma lista de usuários, eu tenho uma lista de e-mails. E essa lista de e-mails é bem menor do que a lista de e-mails total, né? Se eu tivesse feito para todos os usuários, então, aqui não tem problema de quebrar linha, tá? Então, users, eu estou pegando só o user e-mail, né? Se eu fosse pegar todos. Por exemplo, vou adicionar aqui. Então, eu vou adicionar aqui de novo só para vocês verem. No console log como ele vai ficar diferente. Então, console.log. Vou adicionar um textinho para ficar mais fácil da gente ver qual é qual. E esse aqui. Então, os e-mails filtrados e os e-mails não filtrados. Se eu der o console log, vou tomar a vírgula aqui. Legal do Jest é que ele também fala, ele mostra o console dele, é muito bom para você ver onde estão os erros, né? Tá. Então, aqui são 3 consoles, né? Tem um do teste anterior, que eu estou logando um único usuário, que é esse daqui. Então, uma pequena, ó, a primeira posição do filtro que eu estou fazendo, e aqui já são os e-mails filtrados, e aqui são todos os e-mails. Se você ver essa posição daqui, o Tamra, é esse cara aqui, ó, ele está na terceira posição e esses outros 3 eles não estão nessa lista porque eles não aceitaram a newsletter.
É basicamente isso. O filter você usa para filtrar, o map você usa para mapear, né? Mapear um array, e o reduce você usa para reduzir aquele array a um novo valor, né? Podendo ser um outro array ou uma outra coisa. Mas eu vou mostrar ele mais para frente. Então, a gente já viu como usar o map, como usar o filter e o map juntos, né? Então, isso já está bem legal. No caso, aqui eu não estou testando nada, então eu vou criar um testezinho para ele. E-mails list, expect, e-mails list, na posição 0, to be ou to equal, tanto faz no caso. Eu vou pegar a primeira posição, essa daqui, que eu já sei qual que é. Tá? E o outro teste, que é o getAll. E-mails list, a primeira posição tem que ser igual a esse outro cara daqui, por exemplo. Então, vou tirar os console logs, tirei, tem um aqui ainda. Just. Ok, todos os testes estão passando bonitinho. Beleza. Ok. Então, a gente já viu algumas coisas básicas de como usar o filter, como usar o map, como usar o filter com map. A gente tem umas outras coisas que a gente pode fazer aqui. Então, vou fazer alguns direto no... Vamos imaginar que a gente tem esse objeto daqui, então, de cidades, né, esse array de cidades. Eu tenho o State ID aqui, é uma propriedade de cada cidade, né? E eu tenho, no State, eu tenho o ID dele. Então, eu tenho dois arrays, cada um tem informações diferentes, um tem cidades, um tem estados e o outro tem cidades. E se a gente quisesse juntar isso, então a gente vai ter um array de estados e cidades junto, né? Sendo que dentro da propriedade state a gente teria um cara, seria cities, por exemplo, né? Que aí tem um array de cidades aqui. Se a gente quisesse fazer isso, né? Então, juntar os dois para a gente ter um dado só consolidado. Ou vamos fazer o seguinte, se a gente pegar só um estado, né? Então, no caso aqui eu vou pegar o Rio de Janeiro. Então, function get cities, get state cities. No caso aqui eu vou receber state, que eu vou passar um parâmetro, vamos fazer um pouco diferente aqui. Então, a gente tem states, que são esses caras aqui, né? São os estados. E eu vou dar um find. Essa é uma outra propriedade, né? Então, como que funciona o find, né? Então, vamos lá no MDN find. Então, array, prototype, find, array. Então, find é uma propriedade dos arrays, só que essa tecnologia ela não está disponível para todos os navegadores. Dá para você fazer isso com filter, né? No caso aqui, ele recebe as mesmas coisas, né? Vai receber um callback, o primeiro elemento, o elemento que ele está inteirando, o index que ele está inteirando e o array inteiro, né? Sendo que esses outros dois são opcionais. Ele funciona exatamente igual. Eu vou usar no F para não confundir state lá. Tá. Então, no caso, o find ele vai loopar o array states e ele recebe aqui, ele retorna
o estado, o primeiro estado, ou a primeira posição que passar nessa condição, igual ao F. O que vai acontecer aqui? No caso, eu estou recebendo um parâmetro F e eu vou retornar um estado que tem o ABBR igual ao F que eu vou passar para ele, né? Então ele vai encontrar uma posição só. Vou colocar só getState. Teste getState. Esses textos aqui, idealmente você tem que explicar exatamente o que a sua função vai fazer, o que esse teste, caso de uso, está fazendo, esse cenário de teste está fazendo, mas como o caso aqui não é ensinar teste, eu não vou me preocupar com isso agora. Então, o getState, tem que adicionar ele aqui, já está começando a ficar grande esse cara. Vou quebrar umas linhas aqui. Tá. O getState, ele vai expect getState. Ele recebe uma UF, né? Então, no caso, eu vou pegar o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Var, colocar Rio. Então, eu estou pegando esse estado daqui, né? Então, eu espero que o Rio de Janeiro to equal seja igual. Deixa eu pegar aqui no estado. RJ. Vou pegar esse objetinho aqui. Ele tem que dar match exatamente com esse cara daqui. Então, beleza, o getState está passando. Então, o estado que eu estou pegando é exatamente o estado que eu quero. E isso a gente vai usar para construir já a nossa funçãozinha de getState sem cities, né? Então, function getState with cities. Eu vou receber uma UF. Então, eu vou usar o getState para pegar o estado. getState passando o F. Vou salvar essa informação numa variável e vou loopar cities ponto, no caso, ponto state id, pelo state id, né? Só que essa condição vai dentro do filter, né? Filter cit function cit. Então, eu vou loopar as cidades, né? Passando uma posição aqui com filter, e a minha condição é que cit.state id seja igual a state.id. Então, eu vou loopar as cidades comparando o state id de cada cidade com o state id do estado que eu estou pegando. No caso lá é o Rio de Janeiro. J, esse aqui. Tá? Então eu estou filtrando as cidades e retornando elas só as cidades do Rio de Janeiro, né? Eu vou expor esse método. No teste aqui eu vou adicionar mais um. Teste
esse método function qual que vai ser a primeira cidade? Não faço nem ideia. Eu vou dar um console.log nesse cara pra gente dar uma olhada como ele tá primeiro. Tá, esse cara eu não adicionei ele aqui. Tá. Então, se você olhar aqui no console, todas as cidades com state 33 vieram para cá, né? Então, agora eu tenho, começando com Angra dos Reis, que realmente é uma cidade do estado do Rio de Janeiro, eu tenho todas as cidades, né? Búzios, Arraial do Cabo, Barra Mansa, enfim, Cabo Frio, todas as cidades do estado do Rio de Janeiro. E o que eu posso fazer com isso agora, né? Eu posso montar um outro objeto que vai ter as cidades e estados, né? Então, o estado, a informação do estado também, por exemplo, aqui eu só tenho o array das cidades, né? Então, get cities, eu tenho que mudar esse nome porque ele não faz mais sentido, não faz sentido, né? Ele quer fazer uma coisa. Primeiro lugar, ok. Refatorei, então o teste tem que continuar passando. Não, eu não mudei no teste. Mudei os nomes. Por isso que teste é importante, né? Se você refatorar, ele tem que continuar fazendo exatamente as mesmas coisas, né? Então, vou colocar aqui expect, posição 0, ponto name, to equal, número dos reis, né? Pronto, meu teste está passando, a condição dele passa. Beleza. Então, aqui a gente já viu o find, o map, o filter, como usar ele juntos, como você pode usar ele para construir coisas dentro da sua aplicação, né, para você trabalhar com arrays e pegar as informações que você quer dentro do array. Deixa eu ver, o que a gente pode fazer com o Reduce, né? Então, a gente tem a lista de usuários e a gente tem o age aqui, né, que é a idade do usuário. Não vai bater com esse birth date, porque esse dado é gerado e eu não gerei esse dado daqui a partir desse. Então, vai ter inconsistência. Mas ok, é dado fake, a ideia aqui não é pegar, não é ter o dado exatamente correto, né, que é só para a gente brincar. Então, vamos fazer o seguinte, e se eu quiser saber a soma da idade de todos os usuários do meu site, né, o age aqui, eu tenho um array gigantesco, eu acho que eu vou pegar um pouco menos do que isso. Então, deixa eu ver. Não, vamos pegar todos mesmo. No caso, function get age
User SumAge. Soma da idade dos usuários. Acho que faz sentido isso. Então, esse daqui. Return. Então, eu tenho users.reduce. E agora entra um outro cara na jogada que ele é um pouco diferente dos anteriores, né? Então, vou vir aqui na MDN, dar uma olhada no reduce. O reduce também é uma propriedade do array, então ele está no prototype dentro do array. Então, qualquer array você consegue usar o reduce, da documentação em inglês. Você vê que a documentação em inglês tem até console para você usar, tem exemplos, e na documentação em português ela não tem isso, ela fica um pouco mais simples. Dá para entender, claro, aqui a tradução já tem, né? Ó, ele fala que a tradução está em progresso, mas às vezes tem uma coisa ou outra que não vai estar traduzida, então eu vou direto em inglês, mesmo porque em inglês para programador não tem como fugir, né? Então, array.reduce, ele espera um callback, assim como os outros. Só que o callback dele recebe alguns parâmetros diferentes. No caso, o primeiro parâmetro é o acumulador, o segundo parâmetro é o valor atual, o terceiro é o index, né, do valor atual, o quarto parâmetro é o próprio array, e um outro parâmetro que a função reduce recebe, além do callback, que recebe esses parâmetros, é o valor inicial. E esse valor inicial aqui ele é opcional, mas você acaba usando muito, né? Então, a gente pode vir aqui, reduce, ele recebe uma função que vai ter o acumulador e o user, que é o valor atual, né? Que a gente está inteirando. Só que o segundo parâmetro do reduce, então por isso que eu estou colocando essa vírgula depois da function, é o valor inicial. O valor inicial eu vou colocar como 0. Então, o acumulador ele vai ser 0 no início. Então, eu vou dar um return de acumulador mais user.age. O que está acontecendo aqui? O acumulador, cada vez que ele loopar, ele vai crescendo, né? Vai adicionar a idade do usuário. Então, e o valor inicial desse acumulador é 0. Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Vai dar um número bem grande, provavelmente. Deixa eu adicionar ele aqui no teste. Nosso arquivo de teste está ficando imenso. O ideal era a gente quebrar isso em vários arquivos, mas, como eu disse, a gente está só estudando. Vá sum all users. Não. Como que eu tinha colocado? User SumAge. Nem sei se isso faz sentido. Enfim. Só pra gente não ficar totalmente... Ideal na hora de você criar os métodos, criar as funções e criar as variáveis é você se preocupar com nomes que fazem sentido, né? Então, estou logando ali, coloquei um console log, então vai aparecer um número bem grande para a gente. No caso, 611 anos, que é a soma da idade de todos os meus usuários. Então, se a gente pegar o 25 mais 22 mais 39 mais e até o último lá, que é o 35, ele vai dar 611. Que é isso que o reduce faz, né? Então, aqui a gente está reduzindo um array, né? A gente está reduzindo um array a um número, passando por essa condição aqui. Mas a gente podia fazer algo diferente. Então, por exemplo, eu tenho
states aqui, né? E se eu quisesse que em vez de um array de estados fosse um objeto, então no padrão que eu quero que ele fique vai ser assim, né? É um objeto que tem a UF, né? RO, dois pontos, e o name, no caso aqui para não ficar vermelho, tem que ser um JSON, né? Name, então vai ser Rondônia, e o ID, que é 11, né? Então, assim até o fim, né? 3 pontinhos. Ele vai deixar de ser um array para virar um objeto, né? Um objeto com chave e valor. Como que eu faria isso com o Reduce, se eu precisasse fazer isso, né? Então, a gente vai tratar esse dado aí. Function esse nome para essa função. Então, o que eu vou retornar? Return states, vou loopar states com reduce, e o primeiro parâmetro é a função, com o acumulador e o state, e o segundo parâmetro é o dado inicial. Só que nesse momento a gente não vai mais fazer uma soma, então não faz sentido a gente começar com um número. E o ideal é a gente começar com um objeto, que é o que a gente quer construir. A gente vai construir um objeto, então eu vou dar um return, vou falar que o acumulador já é um objeto, né? Então o acumulador, eu vou criar uma chave para ele, com state.abbr. Estou criando uma chave dentro do acumulador, vai ser igual a um objeto que vai ter name, que é igual a state.name, e id igual state.id. E eu vou retornar o acumulador. Então, o acumulador, no estado inicial, ele é 0, ele é um objeto vazio. Depois eu vou criar um nó nele a partir da UF, né, que está em ABBR. E dentro desse nó eu vou colocar esse dado retornando o próprio acumulador. Então sempre que ele loopar, ele vai criar um novo nó com um novo estado dentro daquela estrutura. Então no nosso teste, deixa eu exportar esse cara. No nosso teste, eu vou colocar ele aqui. Teste function dar o console log para a gente conseguir ver. Então, o que eu falei, né? Então agora a gente não tem mais um objeto, não tem mais um array, a gente tem um objeto com chave e valor, sendo que a chave vai ser a própria UF, ou diferente, a gente podia fazer a chave ser o ID, né? Então, no caso aqui é ID, e se a gente quisesse mudar isso aqui para UF, a BBR, então, se a gente rodar, agora a chave é o ID,
e o nó ele tem o nome da cidade e a UF. Então vocês viram que fácil que é trabalhar com map, com filter, com reduce, com find. Né? O find nem estava previsto mostrar aqui, mas ok. O find funcionaria também se você quiser fazer o find com filter. Você pega a posição 0. Esse teste vai continuar passando. Tá? Esse getState aqui, que é a função que eu alterei, o teste continua passando, então o find funciona igual filter 0. Beleza? Era isso que eu queria mostrar, uma brincada, né, alguns exemplos. Eu vejo que tem muitas videoaulas ou textos falando de como funciona o map, filter e reduce, tentando explicar a teoria e às vezes a gente não sabe como aplicar essa teoria. Eu vou versionar todo esse código aqui, vou colocar um readme para como você roda os testes e tudo. Vou adicionar ele nesse repositório daqui, que eu vou estar colocando no link do vídeo, que eu vou subir no YouTube. Tá bom? Qualquer pergunta, qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. E é isso. Por enquanto é só. Valeu, falou!